Sim. E nesses primeiros, eu estava vendo você falar que nesses primeiros 4 meses você ficou numa prisão mais radical, que foi mais difícil, né? Yeah, for the first 2 months, I was imprisoned with 6 members of ISIS. Nos primeiros 2 meses eu fiquei numa cela com 6 membros do Estado Islâmico. All these 6 were young men at the age of my own children. Todos esses seis homens, eles tinham a idade do meu próprio filho. You might be surprised, they were highly educated people. E eu fiquei surpreso porque eles eram muito bem educados. All of them had university diplomas, not only from African universities, but also from European universities. E todos eles tinham diplomas universitários, não só da África, mas também da Europa. They were literally doctors, pharmacists, engineers, IT specialists. Eles eram literalmente engenheiros, doutores, farmacêuticos. Of course, some of them are radical imams. Sorry? Some of them were radical imams. Alguns deles eles eram imãs, né? São radicais. And they were not only from Sudan, they were from Libya, Egypt, Pakistan, Yemen, and other Muslim countries. E eles não eram só do Sudão, eles eram da Líbia, do Paquistão, do Yemen. Yemen. And just to give you an example, there was a young Libyan guy who used to be a personal bodyguard of Osama bin Laden. E um desses só para dar um exemplo, um desses jovens, ele era um guarda-costas pessoal do Osama bin Laden. Do Osama bin Laden. Yeah, he was sent by his father at the age of 12 already to be the bodyguard of Osama. Ele foi mandado pelo seu próprio pai quando ele tinha 12 anos para ser um dos guardiões, do guarda-costas do Osama. Of course, he was like a hero for them. Claro que ele era um tipo de herói para eles. And all the ISIS members used to call him a man of sword. E todos os outros membros ali do Estado Islâmico chamavam ele de homem da espada. And I thought it was because he was bodyguard of Osama. That's why he was man of sword. E eu achava que esse nome que deram para ele era porque ele era guarda-costas do Osama, por isso que chamavam ele de homem da espada. Only when he was sent from our cell to the neighboring cell, I found out the true reason for this title, man of sword. E só quando tiraram ele da nossa cela e mandaram para outra que eu entendi a real razão de chamarem ele de homem da espada. I was told by the other ISIS members that he was one of the people who beheaded the 20 Coptic, Egyptian, and 1 African Christians on the Libyan shore in the beginning of February 2015. E eu entendi depois com os outros parceiros dele ali, né, que ele era uma das pessoas que estavam que mataram aqueles 20 cristãos na costa da Líbia. Líbia? Líbia. Na costa da Líbia em 2015, em fevereiro de 2015. Aquele mataram aqueles 20 coptas. famoso, né? Dos 20 de laranja. Isso, todos ajoelhados na praia. Ele era um desses homens que estavam ali ajoelhados, que estavam cortando o pescoço deles. In one sense, I could say he still had the human blood on his hands. E ele ainda tinha sangue humano nas mãos, né? A few months later, he shares the cell with me. E depois, alguns meses depois, ele compartilhou a cela dele comigo. He was threatening me as well. Claro que ele estava me ameaçando também. At one time, he took out a fishing string, that he had secretly hidden in his pocket, and he was showing how to kill a human being from behind with tightening this fishing string around him. Um dia, inclusive, ele tirou uma linha de pesca que ele tinha no bolso, que ele tinha escondido, e ele, para me mostrar como é que ele poderia matar alguém, colocando aquilo ali esticando aquela linha no pescoço, né? So these ISIS guys, at first they started to limit my freedom of movement in the cell. E essas pessoas do Estado Islâmico, eles começaram a limitar o meu movimento dentro da cela, meu espaço. I was not supposed to speak if I was not asked. Eu não poderia nem falar, eu não podia nem falar se eu não fosse perguntado. But quite soon after that, they started to ridicule me with calling me a filthy pig or filthy rat, bad names. Eles começaram, inclusive, a depois me ridicularizar, me chamando de nomes ruins, de porco, de imundo, de coisas assim. And then they started to beat me and torture me. E eles começaram a me bater também, me torturar. It started with slapping face, fist to face. Eles começaram a me dar tapas, me dar socos no rosto. Then kicking me with their legs when I was on the ground. E quando eu estava no chão, eles começaram a me chutar com suas pernas. Then he used the wooden stick, to beat me with that. Eles também usavam pedaço de madeira para me bater também. And at the same time, I was
their midst, and I was praying. I was at the bottom of my physical as well as emotional strength. Nesse tempo eu comecei a orar muito, porque eu já estava no limite da minha força física e na minha força mental. Because of the stress and the poor food, I lost 25 kilos in the first 3 months. Por causa desse estresse todo, eu perdi 25 quilos nos primeiros 3 meses. And because of some internal bleeding in my GIT tract, I lost also almost half of my blood through internal bleeding. E por causa da hemorragia, eu perdi, por causa de tudo isso que estava acontecendo, eu perdi quase metade do meu sangue por causa de hemorragia interna. And so I have somehow experience, and I can say or repeat the verse from Apostle Paul from 2 Corinthians 12:10. E por causa da experiência, eu posso repetir o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, Coríntios 12:10. He says, 12:10. When I am weak, then I am strong. Que ele falava que quando ele era fraco, assim, quando ele estava fraco, daí ele estava forte. I was absolutely weak, I could not even remember the verses that I memorized because of my anemia, the verses that I memorized earlier when I was young. E eu não conseguia nem lembrar dos versos que eu tinha decorado por causa da minha anemia, eu esquecia até os versos que eu sabia de cor desde quando eu era jovem. But I was praying and asking the Lord to give me the right words whenever they will ask me about my faith, to share the gospel with them through the right words. Eu orava para que Deus me desse a força e as palavras corretas para que quando eles perguntassem sobre a minha fé, eu tivesse as palavras certas para compartilhar. And I can tell you that I was absolutely weak, but the strength of the Lord could do that through me. E eu posso te falar que eu estava completamente fraco, mas a força do Senhor fez isso por mim. The Lord allowed me not only to witness, share the gospel with words with these ISIS people. O Senhor não só me permitiu compartilhar o evangelho com palavras para essas pessoas do Estado Islâmico, but also through my attitudes. Mas também com as minhas atitudes. The Lord Jesus said, if someone strikes you on the left cheek, offer him the right as well. Jesus disse que se alguém te acertasse, no lado da face, na sua bochecha, você desse a outra. I can tell you that's not my normal nature. Eu posso falar que não é a minha natureza normal. When I was, at school, I was always trying to defend myself, even though I was not always right. Porque quando eu estava, por exemplo, na escola, eu sempre fui me defender, mesmo quando eu não estava certo. But in this point, when I was being beaten, often in the face by these ISIS people, the Lord, I always tell, it was not me, it was the Lord in me who could turn the other cheek to them. Então eu posso dizer que nesse tempo, quando eles me batiam de um lado do rosto, não era eu, era o Senhor que me fazia entregar outra face para eles. But the fact that I never retaliated, it actually made these ISIS guys even angry, and they kept inventing new ways how they could torture me or beat me. E o fato de eu não ter nenhum tipo de retaliação, não revidar, fez com que eles ficassem cada vez mais com raiva e que eles achassem outras formas de me torturar, de me bater. One day they came with the idea that they will torture me with so-called waterboarding. Uma vez eles tiveram até a ideia de me torturar do que chamam de seria uma prancha de água ou alguma coisa assim, uma tortura com água. During waterboarding they lay the person on the floor, cover the mouth with a cloth, and start pouring water on the cloth. Você sabe que essa tortura, eles colocam a pessoa no chão, eles cobrem a boca dela com um pano e eles começam a jogar água em cima daquele pano para que ela não possa respirar. So now the most important thing, when everything was ready, for the waterboarding, the Lord intervened in the last minute. Mas o mais importante é que quando estava tudo pronto, já tinham preparado tudo para fazer essa tortura, o Senhor interviu, no momento exato. One of the guards listened that something was going wrong in our cell. Um dos guardas, ele ouviu que tinha alguma coisa acontecendo errada dentro da cela. Opened the cell and ordered me to take all my stuff and leave the cell. E ele abriu a cela e falou para eu pegar todas as minhas coisas e deixar a cela. I had the feeling like Daniel must have had, when he was taken out from the lion's den. E eu me senti como Daniel quando ele foi tirado da cova dos leões. The only difference was that the Lord kept the mouths of the lions shut, but their mouths were widely open from the shock that I was taken out from their midst. Mas ao contrário do que aconteceu com o Daniel, que o Senhor fechou a boca dos leões, eles estavam com a boca bem aberta, chocados do que estava acontecendo, o Senhor me tirando da cela. And I was put in solitary confinement instead. Mas eu fui colocado num confinamento solitário.
em But vez disso. solitary confinement, everybody knew, including the ISIS people, that was a punishment. Porque a solitária, todo mundo sabia que aquilo era uma punição, inclusive o pessoal do Estado Islâmico. And the first, night when I was in solitary confinement, they were also torturing. The guards were torturing me through blowing the freezing air into my cell the whole night. E a primeira noite que eu passei na solitária, os guardas me torturaram colocando vento gelado, ar frio, né, para dentro da cela. But I have experienced, a miraculous presence of the Lord. E eu experimentei uma presença miraculosa do Senhor. First of all, solitary confinement was not hard for me anyhow. Eu quero falar que também a solitária não foi para mim difícil de maneira nenhuma. When I travel, I always like to have a single room. I like to stay alone with the Lord. Todas as minhas viagens eu tinha um quarto sozinho, então eu gostava de ficar sozinho com o Senhor. And I have experienced a kind of, I could say, supernatural presence of the Lord E eu- in the solitary confinement. E eu experimentei uma presença sobrenatural do Senhor nesse confinamento solitário. It was like a kind of, if someone, you're in a freezing weather. I know it's difficult for you Brazilians to really understand that, but imagine that you're in a freezing temperature and someone comes from behind and just puts a pre-warmed heavy coat from you on behind. Eu sei que para vocês brasileiros é difícil de entender essa questão de congelamento, mas imagina que você está num lugar muito congelante e alguém vem por trás de você e coloca uma roupa, um cobertor quente. But I can say that in the first 4 months, my prayers in prison, which deepened a lot, they were still very selfish. Eu posso falar para vocês que a minha oração nos primeiros 4 meses na prisão foi muito egoísta. I was praying basically for my release, soon release, and to be back to my family. Porque eu orava só para minha soltura, para eu ser solto e voltar para minha família. But after 4 months, I was not released. I was just transferred to the prison where the conditions were even worse than in the first one. Mas depois de 4 meses eu não fui solto e eu só fui transferido de prisão, onde era inclusive as condições piores do que a primeira. But one day the Lord has opened my spiritual eyes. Mas um dia o Senhor abriu meus olhos espirituais. I was in the cell that is maybe 25 square meters, and sometimes we are 50 plus people. Nesse tempo eu estava numa cela de 24 metros quadrados com mais de 50 pessoas. No toilet inside. We were just allowed twice a day to go to the toilet. Sem banheiro dentro, que a gente só era permitido 2 vezes por dia ir pro banheiro. No place to sleep. Não tinha lugar para dormir. And one day, when we were around maybe like approaching 40, they brought 12 more prisoners into our cell. Um dia a gente já tinha quase 40 pessoas ali dentro, eles trouxeram mais 12 pessoas para dentro da cela. Everybody was angry, even though these people, it was not their fault, it was the fault of the guards. Todo mundo tava com muita raiva ali dentro, porque mesmo para essas pessoas não era culpa delas, né? Mas era culpa dos guardas que colocaram elas lá dentro. These 12 were Eritrean refugees. Maybe they were teenagers. Only 2 of them were older than 20 years. Most of them were 14 to 18 years old. Esses 12 eles eram refugiados da Eritreia e eles tinham uma idade entre 14 e 20 anos. They were caught on the Sudanese-Libyan border when they tried to cross the border illegally. Sudanese-Libyan border, they stopped them on the border. Eles foram pegos quando eles estavam tentando cruzar de maneira ilegal a fronteira da Líbia com o Sudão. They were sitting there in one corner. I was in the opposite corner when the Holy Spirit clearly spoke to me. Eles estavam sentados num canto da cela, eu estava no outro, quando o Espírito Santo claramente falou comigo. I felt strong inside me, the voice of the Holy Spirit telling me, go, sit beside them and share the gospel with them. E eu senti muito forte no meu espírito, vai, fale, sente perto deles e fale a respeito do evangelho. So I went through the crowd, through all stepping on the bodies, to their corner. E eu atravessei ele tentando achar espaço, pisando em cima de algumas pessoas ali para chegar até o canto que eles estavam. And they gladly listened to me because maybe they viewed me as their future help in Europe somewhere and sometimes. Eles estavam felizes de me ouvir, talvez porque eles estavam vendo em mim uma oportunidade de tirar eles porque eu era europeu de algum jeito. But I shared my testimony and shared the gospel with them openly. Mas eu compartilhei o evangelho com eles de maneira aberta, eu compartilhei meu testemunho com eles. 2 of them spoke very good English, so they served as interpreters for 2 deles falavam inglês muito bem, então eles serviram de intérprete. I saw them that they were touched by the gospel, so I asked them, do you want to commit your lives to Jesus? E eu vi que eles estavam sendo tocados pelo evangelho, então eu falei para eles, vocês querem entregar a sua vida para Jesus?
And they agreed, so they all, 12 of them prayed with me that night. Uau. E eles e eles aceitaram e os 12 oraram comigo naquela noite. We could not sleep, there was no space, but we rejoiced the whole night talking about their new salvation in the Lord Jesus. A gente não tinha espaço para dormir, mas a gente levou a noite inteira falando da salvação que agora eles tinham através de Jesus. In the morning, they were called by names and they were transferred to different prisons and I couldn't see them anymore. De manhã eles foram chamados pelos seus nomes, eles foram transferidos para outra prisão, eu nunca mais os vi. So my spiritual eyes were suddenly open. Então, os meus olhos espirituais foram abertos. I understood that I had to be in prison 4 months and exactly 1 day in order that these people would hear the gospel. E eu sabia que eu tinha passado 4 meses na prisão e exatamente um dia para que essas pessoas conhecessem o evangelho. So I put on a scale, what are my 4 months or what would be even 4 years being in prison compared to eternity that these people could spend with Jesus. E eu comecei a colocar na balança o que são os meus 4 meses, ou até mesmo se eu tivesse ali 4 anos, colocasse na balança com a vida eterna que essas pessoas teriam em Jesus. So after that, I completely changed my attitude to the time that I was in prison. E depois disso eu comecei a mudar completamente a minha atitude no tempo que eu ficasse na prisão. I started boldly to share the gospel even with the fellow Muslim prisoners that were with me in the same cell. E eu comecei a sempre compartilhar o evangelho, inclusive com os muçulmanos quando eles estavam comigo na mesma cela.